Olá, chegar ao fim de um roteiro é, nossa, uma conquista e tanto, né? Mas aí vem a grande questão. O verdadeiro desafio talvez comece agora. Como é que essa história sai da gaveta e chega nas mãos certas? É exatamente esse caminho que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é aquela pergunta que fica martelando na cabeça de todo roteirista depois daquela última palavra. Fim. E a verdade é que, na prática, a jornada está só começando. Então, para a gente transformar essa incerteza toda em um plano de ação mais concreto, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente vai passar pelas plataformas de visibilidade global, depois mergulhar nos mercados e eventos lusófonos, entender os caminhos para financiamento, ver umas estratégias para se destacar e, claro, qual pode ser o primeiro passo. Beleza, vamos começar então. A primeira parada são as plataformas globais, que funcionam como uma verdadeira vitrine digital para o trabalho de um roteirista. Olha só essa tabela. Cada plataforma aqui serve para uma coisa diferente, sabe? Se a ideia é inscrever o roteiro em festivais e concursos, o caminho é o Film Freeway, que é gigantesco, tem de tudo. Agora, se a busca é por validação, por um ranking que chama a atenção de produtor, aí a gente fala da Coverfly com a famosa The Red List. Já a The Blacklist é outra pegada. É para quem busca uma avaliação profissional, um feedback pago, que se for bom, pode colocar o roteiro em listas super cobiçadas pela indústria. E tem a Inktip, que é mais direta ao ponto, conecta roteiristas com produtores independentes procurando material. O pulo do gato aqui é entender qual o objetivo do projeto e escolher a ferramenta certa. Ok, saindo um pouco do cenário global, vamos olhar mais para perto de casa. Existem mercados e eventos aqui no mundo lusófono que são cruciais para fazer as coisas acontecerem. E aqui a gente tem alguns dos principais. No Brasil, o Frapa, em Porto Alegre, é o grande ponto de encontro, sabe? É onde todo mundo do mercado se vê. Os eventos e o prêmio da ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, também são super importantes. O prêmio Cabiria é fundamental pelo seu foco na diversidade de vozes. E olhando para Portugal, o Guiões faz essa ponte importantíssima, conectando autores de língua portuguesa com o mercado internacional. E essa frase aqui, ela resume tudo. O mercado audiovisual vive de relações. É isso. No final das contas, mais do que ter um bom projeto, o que realmente tira uma história do papel são as conexões, as conversas, as relações que a gente constrói nesses lugares. Certo, mas e a grana? Como é que uma ideia vira uma produção de verdade? Bom, agora a gente vai falar sobre os caminhos para conseguir financiamento, começando por uma via que é essencial para muitos projetos, o financiamento público. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas o caminho se resume a basicamente 3 passos. Primeiro, tem que garimpar, pesquisar ativamente os editais públicos, seja no ICA, em Portugal, na Ancine, aqui no Brasil, ou em outros órgãos. Segundo passo, ficar de olho nas leis de incentivo. E o terceiro, que é crucial, preparar uma candidatura, uma inscrição que seja impecável. Cada documento conta. Mas vamos ser realistas. Só ter um ótimo roteiro na mão às vezes não basta. A concorrência é grande. Então, o que mais dá para fazer? Vamos ver agora algumas estratégias para se destacar no meio da multidão. E aqui, atenção! Antes de qualquer outra coisa, antes de mandar o roteiro para qualquer pessoa, proteja o trabalho. Isso é inegociável. Registrar a obra em órgãos oficiais como a Biblioteca Nacional no Brasil é o passo zero. É o que garante os direitos autorais e dá segurança para seguir em frente. Olha que interessante essa comparação. Pensa assim, o roteiro é o livro completo, a história inteira. Já o pitch deck é a capa do livro, a sinopse, aquilo que faz a gente querer ler. É uma ferramenta de venda. A real é que quase ninguém vai ler 100 páginas de cara. O que as pessoas veem primeiro é o pitch deck. É ele que vai convencer alguém a pedir para ler o roteiro. E para dar aquele empurrão final no projeto, 2 coisas ajudam demais. Uma é participar de laboratórios de roteiro. Ser selecionado para um desses, que muitos festivais oferecem, já dá um selo de qualidade para o projeto e ainda se consegue um feedback incrível. E a outra que a gente já falou, mas vale repetir. Networking é a chave. Tem que estar nos fóruns, nos eventos, construir essas relações é o que muitas vezes faz toda a diferença. Bom, depois de passar por todo esse mapa de possibilidades, a pergunta que fica é essa, né? Qual vai ser o primeiro passo do projeto? Uma coisa é certa. Os caminhos existem. E essa jornada incrível de transformar palavras em imagens começa com uma única decisão, uma única ação.